Olá pessoal, Olá. estamos aqui de volta. Para quem não me conhece, eu sou a Vanessa Brito. Eu sou Alexandre Brito. Nós somos do canal Suculentando em Família. Hoje vamos fazer o replantio de uma planta linda, Verdade. muito exuberante, que é a Campfire. Campfire. A gente vai falar um pouquinho dela e vamos colocá-la num vaso bem bonito. Então, fica com a nossa vinheta aí. Já voltamos. Estamos voltando, hein? Sai daí não. Olá pessoal, voltamos. Então vamos replantar a Crassula Campfire, conhecida como planta fogueira. É o apelido dela, porque ela fica bem vermelhinha quando exposta ao sol. E ela gosta de sol pleno, forte. A nossa já está meio esverdeada, porque a gente já está no clima de pouco sol, né? Estamos no outono. E aí, como ela não está recebendo a quantidade de sol diária, ela já começou a ficar no verde escuro dela. Essa planta é muito interessante, porque ela dá os filhotinhos, ó. Alexandre, chega mais perto. Dá um zoom aqui para vocês, família. Os brotinhos dela saem entre uma folha e outra. Ela já tá cheia de filhotinho no caule. Aqui, ó, esse filhotinho já tá até com raiz. Muito legal, né, gente? Nós íamos até tirar ele, mas como a gente tá no frio, quando o tempo tá assim úmido, não é bom tá mexendo na planta, cortando ela, tirando o filhote, porque ela precisa secar e com esse tempo a planta não seca, tá bom? Ela é uma planta originária da África do Sul. Ela pode medir até 30 centímetros de altura. Ela gosta de sol pleno, né? Como a gente já falou. E o importante, gente, sobre o sol, é assim, no início a gente penava muito com a questão do sol. Por quê? Todo mundo fala sol pleno, né? Então, quem mora no Rio de Janeiro, nós somos... sol pleno mesmo. Nós somos do Rio de Janeiro. Até camelo fica com sede o tempo todo. O sol aqui é muito forte. Então, com o tempo, o que eu fui aprendendo? Quando a planta chega, né, de um garden, de um lugar, de um horto, né, se ela não tiver adaptada, por exemplo, eu comprei esse cacto aqui. Ele não está adaptado ao sol. Então, como eu vou fazer? Todo dia de manhã eu vou colocar ele meia horinha no sol da manhã. Eu moro no Rio de Janeiro. Então o sol que ele pode pegar aqui é de 7 horas até 8 horas no máximo. No máximo. Aí, conforme vai passando o tempo, as semanas, você vai aumentando gradativamente até que ele possa ficar, né, mais tempo no sol. Mas, gente, sol até meio-dia. Minhas plantas, nenhuma fica no sol da tarde, porque o sol é muito forte, né? Então, é importante a gente saber disso para não matar as plantas. Porque o sol do Rio de Janeiro é diferente do sol do Rio Grande do Sul, é diferente do sol lá de Manaus, é diferente do sol da Bahia. Quer dizer, cada região, né, tem o seu tempo específico, né? Eu já passei por uma experiência de ter uma Topsy-Turvy, que nem tá aqui agora no momento. De eu acordar 8 horas da manhã, aquele sol muito quente, e ela tá toda murcha aqui em cima da mesa. Perdemos. Então, eu não deixo mais. Só fica em cima da mesa quem gosta de sol. E a gente e mesmo assim, com esse sombrite aqui que nós fizemos, né? Transformamos ele numa cortina. Aí na parte da manhã a gente fecha e as plantas ficam ali no sombrite, que é um sucesso.
Próximo vídeo aí vamos falar de como confeccionar esse sombrite e vamos fazer um sorteio também de um sombrite, hein, para vocês aí do outro lado da telinha. Vai compartilhando, vai ativando aí o sininho, dando seu like, se inscreva no canal, pra gente é importante. Então assim, ó, voltando a falar sobre ela, né? Ela chegou aqui pra gente já tem uns 15 dias. Aí tem toda uma fase de adaptação, né? Da onde ela estava pra cá. Então o certo, o ideal é isso, não replantar logo, né? Eu tenho maior vontade de botar logo as plantas no vaso, mas eu aprendi que a gente tem que esperar um pouquinho. E vamos fazer... Fizemos um substrato para ela, bem drenoso, né? Ó, bem soltinho. Então vamos replantar ela. Então o que a gente faz? Primeira coisa, tirar ela desse vasinho aqui, né? Ela já ficou um tempinho aqui em casa. Então com cuidadinho, que ela tá cheia de filhotinho. Aí a gente tira toda essa terra. Ó. Se eu não conseguir tirar toda, a gente tira o máximo que puder para também não machucar a raiz. Nós já olhamos ela por cima para saber se tinha algum tipo de fungo, alguma cochonilha, né? É sempre bom que você for fazer esse replantio, dá uma olhada também na raiz, se tem alguma cochonilha de raiz. Por isso que é importante tirar essa terra que vem com ela. Tem bastante raiz. E bom, ela tá seca, né, gente? Porque senão você não consegue tirar a terra que tá grudada. Porque se a terra estiver molhada, fica mais difícil. Bom, beleza. Então, tirei aqui. Essa terra a gente descarta. Vai embora, vai pro lixo. Não mistura terra no seu substrato. Por quê? Se a terra estiver contaminada... Ih, olha quem chegou, olha quem chegou, gente. Olha quem chegou. Vai contaminar... Fugiu de novo. Vem cá, filha, ajuda a mamãe. Vai contaminar as outras plantas. Então, ó, aí a gente escolheu essa xícara. Feita com muito carinho, invernizada por mim. Eu já falei pra vocês no outro vídeo como é que eu faço pra deixar ela assim. Ela chega aqui em casa dessa forma, né? Barro cru. E depois ela fica assim. Isso. E esse coraçãozinho, inclusive, foi feito por mim. Isso. Aí o Brito invernizou por dentro pra ela, né, ficar impermeável. E eu vou colocar argila, essas bolinhas, pra fazer a drenagem, tá? Do vaso. Tá bom? Então agora o que a gente vai fazer? Pegar um pouco de terra do nosso substrato. O Nicolas está ali atrás tomando nota, gente. Pronto. Olha só. Só não posso falar alto, senão ele foge de novo. E auxiliar da mamãe. Vou ver como que eu quero que fique ela aqui. Ó. Então vou botar mais. Eu dou sempre uma batidinha, porque depois que a gente molha essa terra, ela desce. Então, dou sempre uma batidinha. Então é assim que eu quero que ela fique. Aí eu venho com a terra em volta. É um processo que exige paciência, né? Mas para quem ama cacto suculento, isso é fácil. É uma paciência que a gente exerce maravilhosamente. É muito gostoso, gente, estar em contato com a terra, com essas plantas formidáveis que Deus fez, com tanta inspiração. Se aqui nessa terra nossa Ele fez tantas criações maravilhosas, imagine o céu. Ó, dizem que lá até as plantas louvam o Senhor. Imagina que maravilha. A gente vai ter que dar uma tocadinha, porque ela tá pesada, né? Então eu vou arrumando aqui a terra. Ela tem um caule bem robusto. É. E ficou. Pai,
Fala, filhão Que amado. maneiro esse banquinho. Você gostou do banquinho? Gostei. Parece mais um campo com o cogumelo dormir. Isso, esse banquinho aí que o papai fez, ele vai pra ali, ó. Pra Campfire. Aí ele fica assim, ó. Aí ele vai ficar assim, ó. Vai ficar bonito. Então, peraí, filho, rapidinho. Gostou sim, pai? Aqui. Gostou? Lindo. Aí, gente, vocês têm que ver que a planta ela tem que ficar bem presinha, tá? Não pode ficar solta, senão as raízes dela não crescem. Tivemos o cuidado aqui para não afogar os brotinhos de baixo. É, estamos tentando, né? Que ela tá bem grandinha. Olha a diferença que ela já deu, né? Que ela ficou, na verdade, nesse vaso. Daquele para esse. Olha, Pai. Linda, né? linda. E daí você vai ornamentar Peraí. da sua maneira. Vai colocar lá no ambiente para, né? Dar aquele toque especial. Então, ela não gosta de muita água, então por isso que é necessário fazer o solo bem arenoso. Eu acabei de plantar, eu não vou molhar ela hoje, tá? Porque a terra tá úmida, né? Então as raízes dela tem que se acostumar a esse solo aqui para não sofrer muito. Então eu só vou molhar ela amanhã, tá? Cuidado com a rega, né? Princípio básico, só pode molhar quando o solo tá bem seco. Aqui a gente faz assim, ó, palitinho de churrasco. Dá super certo. Enfiou, saiu sequinho, aí eu molho. Se tiver molhado, tem que esperar secar, tá? É porque tem às como vezes ser. em cima, né, o solo tá seco, realmente está seco, mas no meio ele está úmido, ou seja, a planta ainda está sendo alimentada. Aí você acha que em cima tá seco, embaixo também tá, vou regar mais, e você acaba afogando ela. Geralmente você vai matar a suculenta por excesso de água, não por falta. Geralmente por falta, as folhas dela vão ficar um pouco murchas, né, porque ficam desidratadas, então você já percebe, opa, tá na hora de molhar. Agora com excesso, você pode perder mesmo, não tem salva. É verdade. Então, gente, é isso. Depois a gente vai voltar aqui com ela toda arrumadinha, bonitinha, porque isso aí é o Brito que faz. Modéstia à parte, muito bem. Bom, espero que vocês tenham gostado Parte do nosso 2. vídeo. Isso, parte 2. Né? Parte 2, filho? Olha, parte 2. Tá bom. Você vai participar? Essa parte aí foi desenho. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, sobre a planta, sobre o replantio, pode deixar lá que a gente responde para vocês, tá bom? O substrato já tem um vídeo lá de como a gente faz. E eu tenho outro vídeo para fazer ainda essa semana que a gente vai postar, que é sobre os jardins. Como que a gente cuida dos jardins. A gente já tem dado dicas aqui nos vídeos, né? Mas a gente vai fazer um vídeo sobre os mini jardins que nós vendemos agora no Dia das Mães. Foi um sucesso absoluto Foi de venda. sucesso, muita gente gostou. Deus bom. E agora eles estão cobrando vídeo, então a gente vai fazer como molhar, né? Que não é bom molhar a folha em si e tal. Mas a gente volta com um novo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus. Uma semana abençoada pra Super vocês. abençoada para vocês. E beijo. Suculentando em Família fica por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Beijo!